Olá, colegas. Eu venho nessa apresentação expor um pouco do que eu penso sobre avaliação, do que eu penso que teremos que realizar para viabilizar uma avaliação online, nesse momento em que estamos em isolamento social, nesse momento em que os nossos alunos também estão em isolamento social e que esse isolamento é algo necessário para que possamos passar esse momento de pandemia. Então, se eu considero a avaliação como um processo de compreender o que os estudantes estão compreendendo, ou seja, de validar a compreensão dos estudantes, eu estou pensando numa avaliação que é inclusiva. Eu estou pensando numa avaliação que considera a resposta à articulação, o pensar do meu estudante, e não numa avaliação que considera o erro, uma avaliação que considera o que não está correto, mas sim uma avaliação que considera o acerto, que considera o argumento, a coerência da compreensão dos estudantes. Isso é uma avaliação inclusiva. Se entendo que a avaliação é um processo e ela deve ser inclusiva, ela não ocorre em um momento, ela ocorre ao decorrer da disciplina. Então, para isso, eu tenho que pensar a avaliação desde o início do planejamento das aulas. Desde o momento em que eu estou organizando as atividades, eu tenho que prever, né, o que é importante que o estudante saiba sobre tal conteúdo, sobre tal conceito, como que esse estudante pode me demonstrar sua aprendizagem relacionada ao que está sendo proposto na sala de aula. Para isso, eu posso organizar diferentes atividades e trabalhos. Esses trabalhos, eles podem ser individuais, eles podem ser em grupo, eles podem incluir escrita, eles podem incluir gravação de vídeos, gravação de áudios. Eu também posso pensar em momentos de diálogos avaliativos online, em pequenos grupos. Posso dividir a turma e conversar com eles durante um curto período sobre algo que seja necessário, que eu tenha necessidade ou que os alunos tenham necessidade. Então, organizar a forma com que eu vou fazer o registro das minhas avaliações é fundamental, pensando já organização da disciplina, organização da avaliação, ambas caminhando em paralelo. Mesmo que eu proponha trabalhos em grupos, tenho que ter claro que a avaliação é individual. A avaliação é de cada um dos estudantes. Cada estudante será avaliado de acordo com as atividades, com a participação nas atividades propostas pelo professor na disciplina. Então, a avaliação ela é individual, ela é processual e ela é inclusiva. Para facilitar o registro e o acompanhamento de cada estudante, eu sugiro encadear as avaliações, sempre que possível. A seguir, eu trago alguns exemplos para que a gente possa esmiuçar um pouquinho mais o que seria essa avaliação encadeada. Nesse primeiro exemplo, eu proponho 3 avaliações que podem compor a nota A de um aluno, ou seja, que possa validar a compreensão do estudante. Então, na primeira avaliação, por exemplo, eu posso pedir a produção escrita do estudante sobre determinado assunto, o que ele compreendeu sobre determinado assunto. Após essa produção escrita, após ter lido essa produção escrita e comentado essa produção escrita do estudante, eu posso pedir que ele produza um slide, que é uma forma mais esquemática, né, de demonstrar a compreensão, e que ele pode ter esse recurso de gravar juntamente com o esquema, explicando o esquema, né, a partir da gravação de sua voz. Numa segunda avaliação, que comporia a nota A,
posso propor a discussão no fórum sobre esse determinado assunto, a discussão que vai englobar todos os estudantes que pertencem à disciplina. Todos os estudantes vão conversar, discutir sobre esse assunto no fórum de discussão. Posso também conversar por webconferência com esses estudantes. Após a discussão no fórum, após ter um pouco mais, como professora, entender o que os alunos estão compreendendo, eu posso propor uma conversa no fórum para alguns esclarecimentos, tanto do que eu estou compreendendo que eles entendem, como ao contrário, para que eles possam também sanar as suas dúvidas. Numa terceira avaliação, que compõe a nota A, eu posso pedir que eles gravem um vídeo, onde nesse vídeo esteja, né, a sua compreensão ou a demonstração dessa compreensão sobre o assunto. Num segundo exemplo, para compor a nota B, eu posso solicitar aos alunos que eles resolvam alguns exercícios ou problemas. Posso também pedir para que eles criem um problema. Esse processo de criar um problema ou criar um exercício, ele é importante, porque só temos condições de criar um enunciado se compreendemos o conceito, se compreendemos o contexto, se compreendemos uma situação. Então, a avaliação, observem, a avaliação 1, por exemplo, ela está sendo composta por mais de uma atividade, assim como a nota B é composta por várias avaliações, que são encadeadas. A partir daí, eu posso pedir, então, uma segunda avaliação, onde o estudante vai elaborar um mapa conceitual sobre o assunto que está sendo estudado. Esse mapa conceitual, ele é um esquema que mostra o pensamento do estudante sobre determinado assunto. É importante que ele grave um podcast explicando o mapa conceitual, porque o mapa conceitual é esquemático e a partir da sua explicação, da explicação de sua compreensão, fica mais fácil para o professor poder compreender o que está dito no mapa conceitual. Também encadeado a essa avaliação 2, eu posso pedir a realização de um trabalho em grupo sobre esse assunto e a apresentação desse trabalho por vídeo. Mas como vão fazer esse vídeo? Se os alunos também estão cada um em suas casas. Então, o trabalho pode ser realizado em grupo, mas cada estudante pode gravar o vídeo explicando a sua compreensão do trabalho. Ou seja, mais uma vez ressalto aqui que a avaliação é individual, mesmo que o trabalho seja feito em grupo. E para encerrar, finalizar a composição da nota B, posso propor uma discussão por webconferência, né, em que todos possam estar apresentando ou conversando sobre as suas compreensões ou sobre o trabalho realizado. No exemplo 3, proponho 4 avaliações para quem trabalha com projetos. Inicialmente, na primeira avaliação, sugiro que seja descrita a intenção do projeto. Se o projeto for em grupo, o professor pode sugerir aos estudantes que eles façam uma discussão prévia, que escrevam o projeto em um editor que possibilite a escrita simultânea e cooperativa. Esse processo de construção coletiva fará com que o estudante negocie suas ideias, argumente com seu colega. A avaliação 2 seria a apresentação inicial do projeto, com a apresentação de voz gravada por cada membro do grupo. Assim, cada um poderá demonstrar a sua compreensão sobre o projeto. Inclusive, o professor poderá perceber a articulação entre eles. Se alguém abriu mão de suas ideias iniciais em detrimento do colega, ou se houve articulação de ideias e opiniões. Esse é um processo muito importante, considerando a formação profissional do estudante, que provavelmente irá trabalhar com outras pessoas. Numa terceira avaliação encadeada a esta avaliação 2, propomos a discussão em pequenos grupos, com a formação de vários fóruns, em que cada fórum
seja formado por um membro de cada grupo e o professor. Desta forma, todos poderão opinar e contribuir com os projetos que estarão sendo propostos ou desenvolvidos. A quarta avaliação seria composta por duas atividades: a atualização da escrita do projeto, que, se for o caso, já poderá ter os relatos dos procedimentos, resultados ou reflexões sobre o que foi realizado, e a apresentação final do projeto em slides, com vídeo gravado, por cada membro do grupo expressando a sua compreensão ou as suas compreensões. Esses foram apenas alguns exemplos de avaliação, de possibilidades de encadear avaliações para compor a nota dos estudantes. Pois, se estamos pensando numa avaliação inclusiva, estamos pensando em incluir o estudante na discussão sobre determinado assunto, incluir o estudante na compreensão sobre determinado tema. Sobre a definição de critérios. A avaliação, ela é feita a partir de critérios estabelecidos. Esses critérios são próprios de cada professor, ou são próprios de cada turma, ou de cada grupo que propõe os critérios. Então, dentre esses critérios, eu posso pensar no desenvolvimento, em considerar o desenvolvimento, em considerar a resposta correta, em considerar se a argumentação é coerente, em considerar a pontualidade na entrega da avaliação, considerar a criatividade do estudante, considerar a organização do estudante e inúmeros outros critérios que se possa pensar dentro da especificidade de cada disciplina e de cada conceito. Dar peso às atividades avaliadas é fundamental. E, se possível, avaliar todas as atividades solicitadas aos estudantes, pois isso valoriza o seu trabalho. Mesmo que a atividade seja pequena, ela pode ser valorada no cômputo da avaliação. Explicar para os estudantes como a avaliação está sendo feita e, se possível, definir em conjunto com os estudantes os critérios seria o ideal. Claro que quando eu tenho 60 estudantes ou mais, quando eu tenho 50, 40 estudantes, é difícil definir em conjunto os critérios, mas é possível definir os critérios e acordá-los com os estudantes, para que sejam compreendidos. Na minha opinião, além de valorizar o conteúdo, que eu acho fundamental, também penso ser importante valorizar a forma. Estamos no meio acadêmico. A entrega de um trabalho, a entrega de uma atividade, avaliada ou não, ela deve ter uma forma, um formato. Tem que ter um cabeçalho, tem que ter o nome do aluno, o título da avaliação. Ela deve informar a quem lê ao que ela se refere. E isso é importante porque os alunos muitas vezes, e essa é uma experiência que eu tenho, colocam um texto, por exemplo, eu peço um resumo sobre algo, eles começam escrevendo o resumo, como aquele texto está vinculado ao nome deles dentro da plataforma, eles acham que não é necessário colocar o nome. Isso fica difícil para o professor. Fora isso, quando eles forem entregar um trabalho na sua vida profissional, esse trabalho não pode ser escrito de qualquer forma, ele tem um formato, ele tem um padrão. Então, cobrar esse padrão é importante. A organização do professor para essas avaliações online, ela é fundamental, pois temos muitas turmas, muitos estudantes, atividades diferentes para cada disciplina, pesos diferentes das atividades que compõem uma determinada nota. Então, o registro das avaliações é fundamental. O uso da plataforma Moodle facilitará esse registro, pois na plataforma Moodle estarão organizadas as disciplinas, as atividades e os arquivos que os alunos enviarão como registro dessas avaliações estará na plataforma. Claro que o professor
deverá também ter os registros dessas avaliações em seu computador. Sempre que possível, baixar todas as avaliações e organizá-las em pastas no seu computador. Uma outra dica de organização é usar uma planilha eletrônica, onde eu possa ali ter descrito todos os alunos, cada avaliação, cada atividade e cada peso da atividade que compõe determinada nota. Isso facilita muito para que, caso o aluno tenha alguma dúvida, ou até mesmo o professor tenha alguma dúvida, ele possa ver o processo todo do estudante naquela disciplina. Também precisamos pensar que tipo de retorno será dado ao estudante. Vai ser dado uma nota nessa atividade? Vai ser dado um parecer? Vou fazer uma conversa com o grupo de alunos, ou se o trabalho for em grupo, com o grupo, por grupo, né, para cada grupo? Vou fazer um comentário? Como vai ser o retorno dessa atividade proposta? Isso é importante para que o aluno tenha noção, né, de como ele está indo na disciplina. Também precisamos pensar nesse tempo. Em quanto tempo daremos essa resposta para o estudante? Um outro, é, um outro aspecto que eu queria comentar é sobre o sistema de avaliação. Nós temos dois sistemas de avaliação na universidade. O sistema 1, que é composto por duas notas, média 7. Se a média for inferior a 7, o aluno então tem direito a fazer um exame, e aí essa média é recalculada, né, e considerada a média 5, certo? O sistema 2 é uma nota única e a média é 5. O aluno não tem direito a fazer o exame. Dizer que são duas notas ou dizer que é uma nota não significa que eu não possa fazer várias avaliações, várias atividades para compor essa nota. Da mesma forma, o exame, quando o aluno tem direito pelo sistema 1, ele pode ser um trabalho, ele pode ser uma apresentação online, ele pode ser a gravação de um vídeo. E, mais uma vez, eu reforço aqui a importância do registro, né, do registro do exame. Para encerrar, gostaria de dizer a vocês que creio que os problemas humanos envolvem as relações e pertencem ao âmbito da emoção e do respeito. Por isso, a nossa responsabilidade como professores, como educadores, é promover espaços relacionais de convivência colaborativa, em que o respeito por si, pelo outro e pelo meio sejam práticas espontâneas. E é nesse sentido que pensei nessa conversa sobre avaliação, sobre uma avaliação que inclui, sobre uma avaliação que está nesse espaço relacional de convivência, que se dá no processo de convivência, no processo de colaboração entre o professor, entre os estudantes, e que dessa forma eu vou desenvolvendo o respeito por si, o respeito de cada um por si, no sentido dele ser ouvido, dele ter direito a falar, de escutar o outro e, ao mesmo tempo, de definir aquilo que valida a discussão de um grupo, daquilo que é fundamental, é importante e é acordado para validar a discussão em um grupo que é a sala de aula. Me coloco à inteira disposição dos colegas para qualquer conversa, discussão online sobre esse tema, sobre pensar em uma atividade específica também para alguma disciplina, ou seja, para que a gente possa resolver, para que a gente possa viabilizar a avaliação nesse momento de pandemia, nesse momento imposto pela vida. Esse momento não foi imposto por ninguém, mas sim pela vida. Então, vamos dar conta dele, vamos pensar em novas formas de nos relacionarmos, em novas formas de podermos dar acesso ao estudo dos nossos alunos. Obrigada.